Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. A mensagem para o Dia Mundial dos Pobres. Papa Francisco pede gestos concretos para os mais vulneráveis. 13 de junho, dia de um dos santos mais populares da Igreja. Festa centenária celebra a memória de Santo Antônio em São Paulo. Final de outono com chuva e frio. Defesa Civil dispara alerta para várias regiões de São Paulo. Lula anuncia novo programa de aceleração do crescimento para julho. E o Brasil vai testar jornada com apenas 4 dias de trabalho por semana. Jornada Mundial da Juventude 2023. A versão brasileira do hino da JMJ Lisboa já está pronta. Quer saber como ela ficou? Veja agora, no Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Boa noite. Publicada hoje a mensagem do Papa Francisco para o 7º Dia Mundial dos Pobres, que vai acontecer no dia 19 de novembro. No texto, o Santo Padre ressalta a necessidade de gestos concretos e nos exorta a irmos ao encontro dos necessitados para prestar auxílio não só material, mas também espiritual. Internado desde o dia 7 de junho, Papa Francisco se recupera de uma cirurgia para a retirada de uma hérnia intestinal. Em seus 86 anos de vida, o pontífice já passou por 4 cirurgias. A primeira como seminarista em 1957, a segunda como sacerdote na Argentina em 1980 e as 2 últimas já com o Papa Francisco em Roma. Uma delas em julho de 2021, quando extraiu uma pequena parte do intestino com divertículos, e a segunda na última quarta-feira. Após o procedimento cirúrgico, o Santo Padre segue o tratamento e a fisioterapia respiratória. O boletim médico também diz que o Papa passou bem a última noite e nesta manhã seguiu com suas atividades. Francisco também se recolheu na capela para rezar e receber a Santa Eucaristia. Outro assunto envolvendo o Papa Francisco é a ação do Dicastério para a Comunicação. Nesta segunda-feira foi lançado ao espaço o satélite Space Satellis, que significa Guardião da Esperança. Junto dele há um nanobook com o discurso de Francisco sobre esperança, feito em meio ao sofrimento causado pela pandemia de Covid-19 há 3 anos. O lançamento do satélite aconteceu na base de Vandenberg, na Califórnia. Em órbita, ele transmitirá um sinal que pode ser captado por radioamadores em todo o mundo. Estamos todos unidos em oração pela recuperação do Papa Francisco. Hoje é dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares do mundo. Vamos conversar com Sidney Fernandes em São Paulo, porque lá teve festa e distribuição de pães. Boa noite, Sidney. É uma festa centenária que acontece bem no coração da cidade. Boa noite a vocês dos estúdios e boa noite ao público que nos assiste. Há mais de 100 anos, a paróquia de Santo Antônio do Pari realiza uma grande festa com a tradicional bênção dos pães e várias missas ao longo do dia. Tudo isso para facilitar a participação dos fiéis. A reportagem é de Flávio Rogério e Rafael Tedesco. Na região central da capital paulista, a Igreja Centenária acolhe os fiéis que agradecem a Santo Antônio pelas graças alcançadas. Foi de uma cirurgia que eu fiz há 2 anos atrás, de ectomia. E hoje eu estou fazendo a cirurgia para a retirada dela. Então eu fico muito feliz com isso. A paróquia, fundada em 1914 pelos franciscanos, tem uma das festas mais tradicionais da cidade. A igreja possui inúmeros projetos sociais em parceria com o Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras. O tema desse ano é Santo Antônio, pão dos pobres. Dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Neste dia do padroeiro, milhares de pessoas estiveram aqui na paróquia Santo Antônio do Pari para participar das 10 missas celebradas ao longo do dia. Os fiéis também tiveram acesso ao tradicional bolo de Santo Antônio e aos pãezinhos abençoados. São mais de 8.000 pedaços de bolo. Já o pão é a solidariedade de Santo Antônio, não acaba nunca, né? Venho pegar o pãozinho, né, bento, que divido com quem não pode vir, assista a missa.
O santo, que nasceu em Lisboa e morreu em Pádua no século XII, ficou conhecido por sua dedicação aos mais vulneráveis e, por isso, se tornou popular no Brasil. Mas ele é muito famoso pela pregação, inclusive a relíquia de Santo Antônio é sua língua, né, que ficou intacta depois de 40 anos quando fizeram a exumação. Além disso, Santo Antônio recorre aos aflitos, com o pão dos pobres, abençoa os casais, as mulheres que sonham em casar, os homens que sonham em casar e as boas relações também. O dia também foi marcado pela quermesse do padroeiro e por atrações artísticas e culturais. Alain estava entre as centenas de fiéis e voluntários da festa. Eu estive em Pádua no ano passado para o encontro da economia de Francisco e eu rezei no túmulo dele. Eu quero trabalho, preciso trabalhar. E também rezei no túmulo de São Francisco e Santa Clara. Não sei qual dos três, mas os três juntos me possibilitaram estar hoje com os Cefras, trabalhando com os franciscanos, principalmente com os mais pobres. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de chuvas intensas em várias regiões do estado. E isso já a partir de hoje, se estendendo até a próxima sexta-feira. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência do Estado, há condições de chuvas fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Também há risco de transtornos como deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas e raios. O destaque é para a Baixada Santista, litorais sul e norte e Vale do Ribeira, onde o volume de chuvas pode ser mais elevado. Nós tivemos que acionar todo o nosso plano de contingência, equipe de defesa civil acionada, as forças de segurança mais uma vez acionadas, para que a gente possa dar o suporte necessário à população de São Sebastião. Na capital, região metropolitana de São Paulo e Sorocaba, a previsão é de chuva moderada. Pessoas que moram em áreas de risco devem observar os sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. A Defesa Civil mantém orientações permanentes sobre o que fazer neste período chuvoso. O conteúdo está disponível no aplicativo Alerta SP e também no site spalerta.gov.br. Os alertas de risco também são enviados por SMS. Basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade para o número 40199. Daqui a pouco eu volto para falar de uma resolução da Anvisa sobre alimentos integrais. Voltamos à Cachoeira Paulista. Yara Wallace. Ok, Sidney, até mais. Obrigado, Sidney. O Rio Paraíba do Sul é formado por inúmeras nascentes em propriedades rurais particulares de diferentes municípios. Atualmente, alguns projetos ajudam a preservar esta riqueza natural. Isso a gente acompanha a partir de agora na segunda reportagem da série especial sobre este importante manancial do Brasil. Assim como a vida, os rios possuem um ciclo. Com o Paraíba não é diferente. Sua nascente primária está localizada no município de Areias, no Vale Histórico Paulista. Mas a forma desse imenso curso d'água, que percorre matas em diferentes cidades, está no campo. A maioria das nascentes do rio Paraíba surgem em propriedades rurais particulares. Por isso a importância da conscientização e dos trabalhos de recuperação com os produtores rurais. O cuidado com os afluentes influenciam diretamente na qualidade de suas águas. Sabe quando se fala que o desmatamento, além de atingir diretamente a fauna e a flora, pode prejudicar a qualidade da água e suas bacias? Tudo isso deve ser levado muito a sério. E para entender melhor o assunto, fomos conhecer um trabalho de recuperação de matas ciliares. Então, quando a gente tem a cobertura vegetal, quando a gente tem árvores plantadas, essa água, em vez de ela percorrer pelo solo, ela vai infiltrar.
A raiz ajuda a infiltração, melhorando a qualidade da água, diminui os sedimentos que são jogados nessa água, consequentemente, aumenta o armazenamento de água no lençol freático. Seu Carlos é empresário e pecuarista. Trabalha com gado de corte há mais de 20 anos. Desde o início de suas atividades na área rural, a prioridade sempre manteve o cuidado com o meio ambiente. Veja bem, eu costumo dizer que independente de eu gostar da natureza e querer a preservação do verde, vocês podem olhar, eu aqui desenvolvo a pecuária de corte, né? Um animal desse aí consome 40 litros de água por dia. E quanto mais pura e em maior quantidade eu tiver essa água, ou seja, economicamente é um benefício meu. Então não tem como se negar um trabalho maravilhoso como esse. Projetos que visam recuperar a Mata Atlântica, ao que ocorrem, ao que se tornam viáveis e possíveis, eles também recuperam nascentes que alimentam não só o Paraíba, mas também os seus afluentes. Precisamos cuidar deste bem vital para todo ser vivo. Amanhã, na última reportagem especial sobre o Rio Paraíba do Sul, vamos conhecer a rotina de pescadores que se sustentam a partir das águas que percorrem 3 estados do Brasil. Bom, vamos conferir agora a previsão do tempo em todo o país. Vimos que em algumas regiões de São Paulo há alerta para chuva intensa e risco de transtornos. Esta notificação se estende para mais dias da semana. A área de baixa pressão colabora na formação de nuvens de chuva não só em São Paulo, como também no sul de Minas e do Rio de Janeiro. As máximas variam entre os 18 e 28 graus nas capitais. As temperaturas são mais baixas também na região sul. Em Curitiba, os termômetros batem os 13 graus. Os temporais mantêm-se concentrados em Santa Catarina e no Paraná. Bom, a frente fria causou instabilidades em áreas das 5 regiões do Brasil. No centro-oeste, o sol aparece mais no interior da região. No sul do Mato Grosso, de Goiás e por todo o Mato Grosso do Sul, a chuva forte marca presença, assim como na costa leste do Nordeste, no Amazonas e em Roraima. Nestas áreas, o cenário não mudou muito e os moradores precisam manter-se em alerta, visto que presenciam tempos chuvosos há vários dias. No decorrer desta semana, o destaque também estará no frio de norte a sul. Até mesmo as áreas do topo do mapa, onde costumamos ver dias mais abafados, vai sentir o clima esfriar. As mínimas atingem os 12 graus no Rio Branco, 14 em Cuiabá e 6 em Campo Grande. O Wallace. Estamos de volta agora para falar que a análise da medida provisória que relançou o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida do governo federal vai ser votada hoje no Senado. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada. Por isso, vamos ao vivo a Brasília com a repórter Camila Castro, que está no Congresso Nacional e conta como está a votação nesse momento. Não é isso, Camila? Boa noite. Olá, boa noite. A votação começou agora há pouco no plenário do Senado. A medida provisória precisa ser votada até amanhã para não perder a validade. Se o Senado não fizer mudanças no texto aprovado na Câmara dos Deputados, a lei segue para a sanção presidencial. A proposta desta MP é atender famílias da zona urbana com renda mensal de até R$ 8.000 e da zona rural beneficiar famílias aí com renda anual de até R$ 96 mil. Foi criado em 2009, né, o Minha Casa Minha Vida, e foi substituído pelo programa Casa Verde e Amarela no governo de Jair Bolsonaro. Agora vamos falar da CPMI, que investiga os atos do dia 8 de janeiro, que aprovou nesta terça-feira os primeiros 223 requerimentos com solicitações de informações e de oitivas de testemunhas com possível envolvimento nas ações que tiveram início após o segundo turno das eleições. Desses requerimentos, 35 são para ouvir pessoas na condição de testemunhas. Entre os nomes estão ex-ministros do governo de Bolsonaro, Braga Neto, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública. E olha, em outubro deste ano, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, completa 75 anos e se aposenta compulsoriamente. Para falar desse assunto, vamos falar ao vivo aqui nos nossos estúdios em Brasília com Ronaldo da Silva. Ronaldo, é com você a partir de agora. Boa noite.
Boa noite também a você e a todos que agora nos acompanham. Olha, em outubro deste ano, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, vai completar 75 anos e se aposentar compulsoriamente. Antes da aposentadoria da ministra, existe uma expectativa de que ela paute o julgamento de descriminalização do aborto. Uma ação proposta pelo PSOL reivindica o consentimento às gestantes já nos primeiros 3 meses de gravidez. Atualmente, o aborto é considerado crime pelo Código Penal. A mulher que interrompe a gravidez pode cumprir pena de 1 a 3 anos e quem contribuir para esta ação pode ser penalizado em até 4 anos. Alguns partidos políticos são contra a lei que proíbe a prática no Brasil e pedem para que o procedimento seja realizado. O assunto foi parar na Suprema Corte. Uma ação proposta pelo PSOL em 2017 pede a descriminalização do aborto com consentimento da gestante nos 3 primeiros meses de gestação. Rosa Weber é a relatora do processo. Em 2018, a ministra ouviu comunidade científica, grupos religiosos, juristas, políticos, entidades governamentais e instituições internacionais. O julgamento deve acontecer até outubro deste ano, quando Weber completará 75 anos e deve se aposentar compulsoriamente. O futuro julgamento preocupa. Nós precisamos entender que a vida ela é inviolável, ela é única. A partir do momento que há fecundação, há vida. E as pessoas ainda não compreenderam isso, acabam relativizando uma vida existente, uma vida igual a de uma pessoa que já nasceu. A Igreja Católica é contra a interrupção da gravidez e defende a vida humana desde a concepção. Nós, enquanto igreja, precisamos saber não apenas desbancar essas teorias que têm argumentações e premissas que são falsas, mas também somos chamados a dar um bom testemunho de que vale a pena viver em família. No Brasil, a mulher que não tem condições de criar o próprio filho pode entregar a criança para adoção após o parto, uma forma da vida ser preservada. Há sempre uma opção pela vida, né? Através de ajudas concretas, através de obras providas, através da própria igreja, através do acolhimento das próprias famílias, né, para que essas mulheres não abortem. O aborto é uma causa que não deve ser levada em consideração. E daqui a pouco eu volto para falar da possibilidade de mudanças na jornada de trabalho. Agora vamos à Cachoeira Paulista. Wallace. Obrigado, Ronaldo. Até daqui a pouco, então, né, Ciara? Isso mesmo. Em vez do aborto, a igreja ensina caminhos e métodos naturais cada vez mais procurados por quem não aceita o uso de medicamentos contraceptivos. E na luta pela valorização da vida, existem iniciativas que ajudam no autoconhecimento do corpo feminino e que, consequentemente, no milagre da gravidez no tempo desejado. Marcela tomava pílula anticoncepcional e há 9 meses se tornou usuária do método de ovulação Billings. A funcionária pública conta que o medicamento prejudicou a sua saúde. Eu tinha muitas dores de cabeça, direto, eu dormia e acordava com dor de cabeça. Eu tinha muito peso nas pernas, era o que mais assim, eu vivia sempre cansada. A ginecologista explica algumas reações provocadas pelo método artificial. Eu tenho pacientes que já tiveram trombose, um AVC mais rápido, né, que é o ataque isquêmico transitório que a gente fala. Já no campo moral, a igreja tem posicionamento claro. Os métodos anticoncepcionais são completamente ilícitos, né? Pois é contra o maior dom da pessoa, que é a vida. Os métodos naturais de planejamento familiar também contribuem para um relacionamento conjugal mais saudável. Permitem que a mulher compreenda melhor o seu corpo e identifique possíveis problemas de saúde. Ainda solteira, Renata aprendeu a observar seu ciclo de maneira natural. Hoje, ajuda outras famílias como instrutora do Billings. Como é que funciona biologicamente o meu corpo feminino e descobrir nessas nuances a minha feminilidade para poder amar mais as pessoas, me amar e servir. O método Creighton, ainda pouco divulgado no Brasil, é uma alternativa para espaçar uma gestação e auxílio no cuidado com a saúde. Ele é tão eficiente como o método Billings.
e por ser um método natural, ele é reconhecido pela Igreja. Dom Antônio Dias Duarte, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi o médico responsável em trazer o método Creighton para o Brasil. Existem no Brasil médicos e instrutores que se dedicaram ao estudo e a aprofundar do método Creighton, a Naprotechnology, que ajuda também a resolver os problemas orgânicos relativos à fertilidade. O objetivo, é que essa mulher ela consiga conceber de uma forma natural, dentro do ato conjugal. Então, isso faz com que a Napro seja considerada uma ciência pró-vida, a favor da vida. O presidente Lula lançou um novo formato de entrevistas semanais nas redes sociais e chamou de Conversa com o Presidente. Vamos voltar com Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações. Olá, Yara. Pois é, a ideia é realizar as lives todas as terças-feiras. No primeiro encontro, o presidente fez uma avaliação dos 6 meses de governo e, na entrevista, anunciou o retorno do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para o próximo dia 2 de julho. Na primeira live, Lula disse que está satisfeito com as ações do governo nos últimos meses e defendeu a realização de viagens e encontros internacionais como forma de recuperar o mercado brasileiro. Eu tenho combinado viagens aqui dentro com viagens para o exterior, porque é preciso recuperar a capacidade do mercado interno brasileiro e o Brasil estava alijado de política internacional. Durante a entrevista, o presidente afirmou que pretende se encontrar com o presidente da Itália e o Papa Francisco na próxima semana. Olha, nós temos 30 milhões de italianos e descendentes de italianos aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil é o maior país italiano fora da Itália. Então, o cara não vem aqui por quê? Ou porque ele não é convidado, ou porque ele não se sente bem-vindo aqui. Eu vou tomar a iniciativa. Eu quero não apenas encontrar com o Papa, mas eu quero encontrar com o presidente da Itália e depois eu vou participar de um debate econômico em Paris. Lula também destacou as ações voltadas para a economia. Reforçou o compromisso de criar uma política de valorização do salário mínimo e isentar trabalhadores com rendimento de até R$ 5 mil do imposto de renda. No campo da infraestrutura, o governo marcou para o dia 2 de julho o lançamento do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A gente, então, resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. Agora vamos falar de um tema novo para muita gente. A jornada de trabalho de 4 dias semanais será testada no Brasil. O teste já acontece com grandes empresas em várias partes do mundo, com impacto positivo para a produtividade. Felicidade é sinônimo de resultado. Essa é a proposta de uma empresa brasileira especializada em cultura corporativa mais saudável, em parceria com a organização sem fins lucrativos 4Day Week Global. O modelo já é colocado em prática em países como Portugal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. Os ganhos hoje para empresas é muito recorrente ao nível de produtividade, ao nível de saúde mental, ao nível do contexto do colaborador, consequentemente, reporta aí para a prática. Para o trabalhador, a possibilidade de ter 3 dias de descanso, ao invés de 2, é bem-vinda. E para quem precisa trabalhar no sábado, melhor ainda. Se não modificar o salário, seria ótimo. Um pouco mais de descanso, para aproveitar mais com a família. Eu trabalho 6 dias por semana, é uma jornada exaustiva às vezes, e seria interessante, para a gente, principalmente para o pessoal mais jovem que teria interesse em estudar. Inspirado em resultados internacionais, o experimento atraiu o interesse de cerca de 300 empresas do setor privado no Brasil. Pesquisas qualitativas vão avaliar os resultados das organizações antes e depois de participarem do projeto piloto. E os dados serão comparados. De acordo com as instituições que defendem o modelo, investir na felicidade dos colaboradores, reduzindo o tempo de trabalho, pode gerar sustentabilidade no negócio a longo prazo. Este economista avalia que alguns ajustes são importantes para que o modelo seja adotado no Brasil. Ou você aumenta o número de pessoas trabalhando e o número de máquinas que serão
Esses dois fatores são fatores de produção. Você põe mais pessoal e mais máquina para trabalhar, e aí o produto aumenta, ou aumenta a produtividade. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária promete impedir que o consumidor seja enganado ao comprar alimentos integrais. Vamos voltar a falar com Sidnei Fernandes, em São Paulo. Sidnei, já tem um tempinho que essa regra existe, não é mesmo? Sim, Wallace, isso mesmo. A resolução da Anvisa está em vigor desde 22 de abril deste ano. A norma técnica editada pela Anvisa determina pré-requisitos que definem se um alimento é integral ou não. As principais mudanças você confere na reportagem de Malu Souza. A resolução define como integrais alimentos à base de cereais que contenham pelo menos 30% desses grãos em sua composição. Se ele for um grão integral, ele vai ter a sua composição ali mais completa, né? Que a gente fala que vai ter o endosperma, o germe, o farelo, e o refinado não. O refinado, geralmente, ele vai ter só a parte do endosperma, que é a parte que não tem tantos ali nutrientes, fibras, que acaba classificando mesmo e dando as características do cereal, né, como algo integral. Na verdade, ele vai considerar o produto como um todo, né? Então, o produto preparado, então ele não vai ser só os alimentos integrais ou os refinados, ele tem outros ingredientes. Termos como integral ou com cereais integrais não podem mais ser usados nas embalagens de produtos que não se enquadrem na nova resolução. E, além disso, agora precisa informar no rótulo. Então, se ele é integral, qual que é essa porcentagem de integral? Né? Considerando que o mínimo é esse 30%, quanto que esse produto tem? Então, a partir do momento que agora eu coloco a palavra integral, por ter a norma, eu tenho que junto trazer essa informação da porcentagem de cereais integrais, né, que está compondo aquele produto. Os itens embalados até 22 de abril podem ser comercializados sem a nova norma no rótulo até o fim da validade. Os alimentos fabricados após essa data devem obrigatoriamente conter as informações exigidas. E a comunidade Canção Nova vai realizar aqui em São Paulo o encontro Livrai-nos do Mal, com o tema O Senhor te convoca, levanta-te, valente guerreiro, retirado do livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. O evento será entre os dias 24 e 25 de junho, no auditório Paulo Apóstolo, na Vila Mariana. O objetivo do encontro é levar os participantes a crescerem na vida de oração. A programação terá a presença dos missionários da Canção Nova, Padre Bruno Costa, Alexandra Gonçalves, Tiago Tomé e Ana Lúcia. Os interessados devem se inscrever pelo simpla.com.br ou na Casa de Evangelização da Canção Nova, em São Paulo, que fica na rua Tamandaré, 355, no bairro da Liberdade, região central da capital paulista. Eu fico por aqui, mas amanhã tem outras informações a partir das 9h30 da manhã. Boa noite a todos e até amanhã. Valeu, Sidnei, boa noite, bom descanso para você e toda a equipe aí. Nosso agradecimento também vai a você, que, entendendo a missão da Canção Nova de evangelizar o Brasil e o mundo, através dos eventos presenciais e também pelos meios de comunicação, nos ajuda com sua fidelidade e abraça esse propósito, mesmo em tempos tão difíceis. Graças à sua ajuda, seguimos levando o amor de Deus e propagando a verdade do Evangelho de Cristo. Alcançamos 35% da meta do projeto Dai-me Almas deste mês de junho. Seja evangelizador com a gente, associe-se através do site clube.cançãonova.com ou entre em contato conosco pelo 012 31 86 2600, que também é o WhatsApp. A opção mais fácil para quem quer fazer seu algo a mais é via Pix, pix.doação@cançãonova.com. Milhares de jovens brasileiros vão participar da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal. Aqui no Brasil, músicos católicos gravaram uma versão do hino oficial para embalar os que estarão no encontro com o Papa Francisco. Haver um hino que represente não só o evento em si, mas aquele tema, o que Deus colocou como inspiração para aquele tema, é muito importante, porque a partir de cada movimento que você vai vivendo durante os dias da JMJ,
uma parte da música vai fazendo mais sentido e você vai realmente fazendo uma experiência. A iniciativa tem a colaboração de músicos católicos do Brasil. O principal objetivo é incentivar os jovens a irem ao encontro com o Papa. Eu achei o resultado incrível, fiquei muito feliz com a minha parte, achei que foi uma parte que valorizou bastante o meu estilo também, o rock, deu para trazer um pouco de drive, um pouco de peso. Tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Parte sem medo nessa missão, todos vão. Baseado no tema da Jornada Mundial da Juventude, Maria levantou-se e partiu apressadamente. O hino recorda a disposição para o serviço, missão e transformação do mundo. Que esta pressa do coração de Deus seja também a pressa do coração de cada jovem, do meu e do seu coração, de irmos ao encontro daqueles que precisam hoje ser levantados pelo amor de Deus. Sem ter dúvidas da sua missão. Gravar o hino da JMJ foi uma grande graça. Colocar no nosso coração também essa pressa para evangelizar. E claro, como católicos, nós também podemos estar junto com vários cantores e ali entoar em uma só voz o mesmo cântico, o mesmo amor pela igreja, o mesmo amor por Jesus Cristo. Mais de 15 mil jovens brasileiros já se inscreveram para o evento. A expectativa é atingir 20 mil participantes do Brasil. Vem conosco, vem olhar para mim. E eu tive a honra de gravar esse trechinho, né, do clipe da JMJ na minha paróquia, onde eu comecei a cantar, que também é Nossa Senhora de Fátima. Uma boa parte da minha vida foi ali e foi muito legal gravar o hino da JMJ. Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Essa JMJ promete, né, Yara? Promete. Vai ser emocionante que os jovens possam aproveitar o máximo cada momento dessa oportunidade de encontro com Deus. Bacana, é isso mesmo. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. As reportagens de hoje estão em nosso portal noticias.cançãonova.com. Amanhã, Reinaldo César está de volta ao Canção Nova Notícias e eu te encontro no Boletim de Notícias, edição da tarde. Uma ótima noite para você. E nós encerramos com um pouco mais da versão do hino da JMJ 2023. Boa noite e até amanhã. De todo mundo para este lugar, partimos, voamos, chegamos aqui. Com Maria ensaiamos um sim, queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai. Chamados a ser com Cristo Jesus, vamos dar e estar dispostos ao sim, como a nossa mãe.